Boa noite, meu nome é Henrique Seregatti e hoje vamos falar um pouco sobre análise dos riscos do agrotóxico glifosato na saúde humana. Aqui está nosso sumário da nossa apresentação. Bom, o que é o glifosato? Ele é uma molécula que tem propriedade herbicida, que mata a planta ao inibir a enzima EPSP, que é essencial para o seu crescimento. Ele se tornou o agrotóxico mais utilizado no mundo após a introdução das sementes transgênicas da Monsanto, que eram resistentes ao glifosato, fazendo assim com que só as plantas indesejadas morressem. Segundo a Anvisa, em 2018, aproximadamente 196 toneladas foram comercializadas no Brasil. A Anvisa concorda com o seu uso? Após as polêmicas em 2018 e 2019 relacionando o agrotóxico ao câncer, a Anvisa revalidou seu uso em 2019, alegando que em baixas quantidades não era prejudicial à saúde. História. Em 1950, há a descoberta da molécula pelo químico Henry Martin, um químico suíço. Em 1970, há a criação de herbicidas à base de glifosato, produzido por John E. France, que era um químico da empresa Monsanto. Antes disso, a fórmula do glifosato era utilizada apenas para limpar metais, e só depois de 1970 começaram a utilizar nas plantações. Em 1974, a Monsanto começa a produzir em larga escala e começa a exportar para países como China e países da África. Em 1995, chegam ao Brasil sementes transgênicas da Monsanto, facilitando assim o uso dela nas plantações, uma vez que as sementes transgênicas eram resistentes ao glifosato, fazendo com que só as ervas daninhas e plantas indesejadas fossem mortas nas plantações. Em 2000, a patente da Monsanto acaba e os outros agrotóxicos implementam o glifosato. Antes disso, os produtos da Monsanto utilizavam a fórmula. Porém, quando a patente acabou, as outras empresas começaram a implantar o glifosato nas suas fórmulas. Em 2018, a Bayer compra a Monsanto e no mesmo ano ela é condenada a pagar 289 milhões de dólares ao ex-jardineiro Dwayne Johnson, que desenvolveu câncer por utilizar diariamente o glifosato nas plantações. Em 2019, depois dessa polêmica com Dwayne Johnson, a Anvisa faz revalidação do glifosato, porém permite seu uso no Brasil, alegando que em baixas quantidades não era prejudicial, então poderia continuar usando desde que seguissem as normas estabelecidas. Aqui temos algumas propriedades do glifosato, sua fórmula, sua massa molecular. Em condições ambientais, ele é encontrado em sólido cristalino. Sua solubilidade, que é alta em água e baixa em outros solventes como álcool e cetonas. Sua densidade e seu ponto de fusão. Bom, o glifosato é utilizado para o controle de ervas daninhas. Mas o que são essas ervas daninhas? Elas são todas as plantas que são indesejadas naquele local, tanto na agricultura quanto nas áreas urbanas. O glifosato é utilizado em agricultura, pecuária, áreas urbanas e reflorestamento. Basicamente, na agricultura, pecuária e reflorestamento, o intuito é o mesmo, que é uniformizar a plantação e evitar que ervas daninhas cresçam e disputem água, sais minerais do solo, sol e outras condições da natureza, e acabam atrapalhando o crescimento do que se deseja ser plantado. Na pecuária, a mesma coisa, o pasto que o gado se alimenta precisa crescer de forma saudável, e o reflorestamento é para evitar o crescimento de novas espécies no momento da plantação, que prejudiquem o ambiente. E em áreas urbanas é um pouco diferente. Às vezes, em canto de rodovia, nas ruas, a prefeitura adquire o glifosato para evitar o crescimento dessas ervas daninhas nesses cantos, que acaba tendo uma baixa vazão e acaba facilitando alagamentos.
Aqui eu vou falar um pouco sobre formas de aplicação. A primeira delas é a pulverização terrestre. Pode ser manual ou tratorizada. A manual é utilizada em pequenas áreas e é feita como uma mochila e a própria pessoa vai andando pela plantação e passando. Ela é mais comum em agricultura familiar, pois é inviável quando são áreas maiores. Em áreas maiores é usado tratores e é mais comum em lavouras e pastagens. Aqui são duas imagens. Aqui uma pessoa usando a mochila e aqui um trator usando as hastes com glifosato. Aqui temos a pulverização aérea. Esse método é utilizado em grandes plantações onde a aplicação terrestre se tornaria inviável. Então, plantações como soja, cana-de-açúcar, milho, arroz, feijão, é muito inviável usar tratores, pois são quilômetros e quilômetros de plantação. Então, eles utilizam aviões e drones. Esse método é um pouco ruim, pois é difícil uniformizar o tanto de agrotóxico que cada planta vai receber. Às vezes a planta recebe o dobro, o triplo de agrotóxico do que a planta B. Então acaba ficando não uniformizado. Aqui temos outras formas de aplicação: aplicação localizada e aplicação não convencional. A localizada é um método utilizado quando não se pode usar o agrotóxico em grandes quantidades, garantindo que só será utilizado no alvo certo. Alguns exemplos são pomares, vinhedos e áreas sensíveis. Ele é utilizado de forma manual e as pessoas usam pincéis e esponjas para aplicar o glifosato. A aplicação não convencional é um método utilizado em casos bem específicos, nos quais querem eliminar uma espécie específica, sem afetar as que estão ao redor. Os equipamentos que a gente usa são injeções e aplicações no solo. O glifosato é um produto que pode ser perigoso tanto para os trabalhadores que o aplicam, quanto para os moradores vizinhos em áreas rurais. Por se espalhar no ar em sua aplicação, ele acaba atingindo várias pessoas. O contato direto com o herbicida causa irritação nos olhos e na pele. Nos casos onde alguém respira esse ar, ele traz uma ardência no nariz, boca, tosse, coriza, dor no peito e até dificuldade para respirar. Já nos casos de ingestão, o problema é ainda pior, com vômito, diarreia, dores abdominais, e tem casos um pouco mais extremos, onde ele causa insuficiência renal e até a morte. Ele passou a ser considerado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer na categoria A2, que é um provável cancerígeno para humanos, e o Instituto Nacional do Câncer também o considera como provável cancerígeno. Inclusive, ele se posiciona contra o seu uso, já que as leis estão deixando cada vez mais flexível. O Instituto Nacional acha que é um contrassenso, por exemplo, facilitar, o limite do autorizado foi triplicado e o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, já se manifestou contra algumas PLs que flexibilizavam o registro de agrotóxico no Brasil, incluindo os que são à base de glifosato. Visto que é um produto considerado cancerígeno tanto pelo Instituto Nacional quanto Internacional de Câncer, seria viável buscar alternativas ao uso do glifosato. Algumas delas envolvem métodos naturais, biológicos e alguns tecnológicos. Por exemplo, alguns cientistas descobriram que uma substância produzida por uma cianobactéria, um açúcar, pode inibir o crescimento de plantas de forma semelhante ao glifosato, porém sem prejudicar a nossa saúde. Algumas abordagens também vão envolver o uso de organismos vivos, como alguns insetos específicos ou fungos que vão atacar diretamente as plantas invasoras. E a agricultura orgânica também ela evita o uso de químicos, incluindo o glifosato, e foca em métodos de controle de pragas e ervas daninhas mais sustentáveis, como o uso de outras culturas vegetais que vão interagir, integrando entre si
para lutar contra as ervas daninhas.